Mas tu É a questão de discordava das fé, né? posições do Francisco? Alguns líderes comunistas, né, que foram lá, deram Jesus Cristo uma foice, um martelo pra ele e tal. Não, sim, Se, mas se tu tivesse hoje, se Jesus entrasse hoje aqui no mundo, tu acha que ele seria capitalista ou ele seria mais voltado para ideais socialistas? Tu acha que ele seria mais André Valadão ou Padre Júlio Lancelotti? pô, no cristianismo foi aonde a mulher mais foi venerada. Você pega Maria, até os crentes não veneram Maria, né? A figura da mulher se redimiu na imagem de Maria ali. O divórcio ali não é a melhor opção, cara. Tenta ali, tenta reconciliar, tenta perdoar. Não, Não é que o sim, papel da família foi deturpado, é o capitalismo que tá comendo o nosso rabo. Boa noite, André Felipe. salve, Vamos lá. salve. O Papa era o anticristo ou o próximo Papa vai ser o anticristo? Depende de quem responde, né? Se for um crente é sempre o próximo, né? O próximo vai ser o Mas anticristo. aquela profecia de São Malaquias lá, São Macabeus lá, não sei o Mentira. nome dele. Não, aquilo ali é fake. Que não pode ser, ele acertou 2 papas, como é que ele não acertou, como é que ele não é verdade aquela profecia? Não, aí tem aquele Daniel Mastral também que... Daniel Lopes também, os dois Daniéis da Protestantes, ex-satanista e pastor astrólogo. Insuportáveis. Esse outro também era satanista? Não, o Daniel Lopes ele é um pastor astrólogo, que vai 3 vezes por semana no Vilela. Provavelmente ele vai estar amanhã no Vilela pra falar as bobagens que ele tem pra falar do Papa. Então, tipo assim, a minha visão, ela é bem mais conservadora. Eu acho que é até contra o próprio canal aqui, mas eu gosto de ver seus vídeos, eu sigo assim, porque às vezes você desce além, crente eu acho massa. Mas a minha visão é bem mais conservadora mesmo da parada. O Papa Francisco, ele foi um Papa bom, né? Ele não avançou, né? Tipo assim, as pessoas que não são católicas falam, ele não avançou mais pra alta porque são muitas alas, muitas engrenagens, né? Mas, tipo assim, é porque realmente não dá. Né? Não dá pra ordenar a mulher porque a ordem natural das coisas, o sacrifício ali foi dado a Cristo, consequentemente para os apóstolos, que só foram homens, então não dá pra ser um mestre de cerimônia mulher ali, né? Um diácono também. Não entendi por quê. Porque existem papéis, né? O papel do homem é do sacrifício, ele ali se sacrifica, né? A Maria também se sacrificou. Não ali de carne, né? Que eu falo assim, o sacrifício mesmo. Ixi, tá caindo na internet. Pera aí, rapidão. Começamos bem. Não, mas a questão do sacrifício é porque Jesus Cristo. Mas ela carregou foi 9 homem, meses. Ela e carregou ali 9 se meses, fez ela pariu. sacerdote. Não, eu entendo, mas ela passou por toda aquela vibe Não, lá de maneira errada de nenhuma ter que passar por tudo diminuindo. aquilo. Mas diminui, né? Se tu diz que ela não pode ser, diminui. Não, Inclusive, quem tinha mais uma. venerou a imagem de mulher foi a Igreja Católica, né? Sim, Os venera, deuses mas pagãos venera ali, como você vai ver submissa mulher, igual, né? Tudo escrachado. Como é que é? Os deuses gregos tinham mulheres extremamente poderosas também. Atena, por exemplo, ela era deusa da sabedoria. Mas tipo assim, você vai ver, Zeus cagava pras mulheres dele, né? A Afrodite Sim, ali era Zeus só pra cagava. popular. Mas aí Então, a tipo assim, Atena, quem a Atena era o respeitou completo a imagem oposto da de mulher foi Afrodite, o né? cristianismo. Hã? Mas daí nós temos Atena. A Atena respeitava. Nós temos Diana, que era a caçadora. Tem várias deusas, inclusive, não é só. Nossa, tem tem obviamente a figura materna a Perséfone, por exemplo, que também teve um papel importantíssimo, porque ela era ela que criava as estações do mundo, ela que é responsável pelas estações do mundo. Tem muita mulher poderosa na mitologia. Inclusive tem um jogo chamado Hades, que ele mostra todo o panteão de deuses, assim, quando tu joga. E é muito interessante pra tu ver, assim, a diferença. Inclusive, a Medusa é uma história muito interessante, né? A Medusa é de uma Eu mulher que foi lembro, né? violentada. Não lembro quem amaldiçoou ela, se foi Hades ou Poseidon, acho que foi Poseidon. Não, é que ela foi violentada, né? Ela foi violentada por um cara e aí ela acaba sendo uma vítima trágica da história, né? Mas isso que é a beleza da história grega, né? A história grega não tem mocinhos e vilões, todos são
personagens extremamente tridimensionais, né? O que eu acho um problema no cristianismo, já que não há só dualidade de bem e mal, né? Como é que é? Não há o quê? Não há tridimensionalidade nos seus personagens. Todos eles são ou Ah, bem ou sim, mal, fala assim assim. de bem e mal, é igual o Isso. maniqueísmo. É o Mas, tipo, maniqueísmo. mas eu falo assim, no cristianismo, por que que eu sou católico? Você vai ouvir os clichês aqui, porque eu acredito que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, porque eu acho que ali só existe salvação dentro da Igreja Católica. Eu sou bem conservador, você vai ver. Mas, tipo assim, eu respeito e amo todos os outros, né? Quem não acredita, ou até mesmo quem desrespeita, que é algo dificílimo, né? Se amar alguém que desrespeita você e a sua religião, você tem que fazer esse esforço, né? Que o Papa Francisco enfatizou isso também, né? Amar os outros acima de tudo e tal. Mas todos os papas, meio que intrinsecamente também, seguem essa vertente. Mas Mas tu é a questão de discordava das fé, né? posições do Francisco? Cara, tipo assim, algumas sim, outras não, mas isso é natural de todo ser humano. Você não vai concordar 100% com qualquer um. Tipo o Ou, quê? tipo, eu acho que ele não tinha muita noção do que era, né, alguns líderes ali políticos que foram lá conhecer ele. Acho que ele não tinha a Tipo? dimensão. Alguns líderes comunistas, né, que foram lá, deram Jesus Cristo uma foice, um martelo para ele e tal. Tipo assim, ele não é que isso seja errado, você aceitar ou receber todo tipo de pessoa. Na minha visão, não é errado. Tem os católicos tradicionalistas, Mas qual líder comunista que foi visitar ele? cara, eu não lembro, mas era um latino que deu essa estátua para ele. Depois, acho que depois pega aí. Eu acho que ele era comunista, era algum líder político, né, que entregou essa estátua para ele. Então, tipo assim, o Papa, querendo ou não, ele tem um papel político, obviamente, porque ele é o líder da Igreja Católica. Mas se pega, por exemplo, o Papa Ratzinger, né? É o O presidente Bento da XVI. Bolívia, é o Evo Morales. O Evo Morales. Ah, Né? mas ele não é comunista, ele no máximo é um populista de esquerda, ele não chega a ser um comunista. Mas ele entregou ali Mas tu não acha que os ideais de Jesus são muito próximos dos ideais comunistas? Cara, é aparente, mas não é. Uma coisa é Não é? Tem ser certeza? parecido. Mas tem Tenho certeza do que tu certeza. tá falando? Porque tu tem, Tenho, tu, porque, tu, tipo sa- tu, assim, tu sabe, por exemplo, assim, ó, eu não tô dizendo, eu não tô obviamente afirmando aqui que Jesus era comunista, porque eu não, quando eu falo é isso anacronismo. eu falo mais em tom de zoeira, porque obviamente não existia comunismo naquela época, tá? É. Mas as Católicos que falas de pensam que o Jesus, Papa só deixa eu dar Francisco, uma tem pausa muitos aqui, católicos que não reconhecem entrou o o Papa. vídeo aqui de Se novo. esse cristianismo Aí. Mas os posicionamentos de Jesus em relação aos ricos, em relação à guerra, até mesmo a guerra de classes, e principalmente a instrumentalização da religião, são exatamente o que Marx fala no comunismo, no Cara, Manifesto Comunista e no Capital. a No Capital diferença não, no Manifesto. principal disso é que o comunismo, o marxismo é materialista e o cristianismo não. Tá, mas tu entende que O o Marx ele falava materialismo. numa questão material das coisas. Cristo falava Isso, numa questão é espiritual das análise, coisas. mas análise material, porque o Marx não está falando sobre espírito, ele está falando sobre a realidade e É. como a gente pode mudar ela. Jesus, Cristo obviamente, falava. falava, mas ele ia lá e descia o cacete nos caras comercializando no templo, né? Não, sim, Se, mas. se tu tivesse hoje, se Jesus entrasse hoje aqui no mundo, tu acha que ele seria capitalista ou ele seria mais voltado para ideais socialistas? Tu acha que ele seria mais André Valadão ou Padre Júlio Lancelotti? Cara, nem. Tipo. Né, ele provavelmente sim seria mais puxado pro Júlio Lancelotti, sem sombra de dúvidas. Mas ele não seria nenhum nem Provavelmente outro. seria, Não ele seria nem com esquerda nem certeza direita. seria o Júlio Lancelotti. Ele com certeza estaria do lado do Não, Júlio sim, Lancelotti tomando sim. porrada dos caras. Tendo vídeo montado com ele, com criança lá, pros caras pelo MBL pra poder dizer que Jesus era um sem vergonha também. Não Não, duvida nada. sim. Eu não duvido que ele seja falso também, né? Apesar que a perícia confirmou que não sei o que e tal. Não, que perícia mais furada aquela que fizeram. Tanto é que nunca foi adiante aquele negócio lá. Ele jamais faria uma coisa daquelas ali.
Mas essa questão de luta de classes, cara, se você pegar ali os evangelhos, você não vê uma luta de classes ali, né? Você vê ali uma caridade. Não é uma luta de classe, você lutar pela caridade. Caridade é o quê? Você fazer o bem para o próximo por amor a Deus. Não é uma luta de classe, né? Não é o patrão ou o rei contra os plebeus, né? Que Marx falava Mas muito é, isso, né? mas é Que só Jesus muda. dizendo, mas é Jesus dizendo, ó, os pobres herdarão o reino dos céus e os ricos não passarão nem por um, nem, é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então Jesus ali já tá fazendo a divisão e tá dizendo, ó, esses aqui vão pro céu, esses aqui vão pro inferno. Então, a Igreja Católica ela interpreta o seguinte: a Igreja Católica, se eu sou católico, eu considero a verdade, né? Então, a interpretação da Igreja Católica é essa. A questão de ser pobre é uma questão mais espiritual, né? Nisso que ele fala. Jesus ali não condena materialmente os bens, né, físicos. São os bens espirituais. Então, por exemplo, você pega um Pablo Marçal da vida. Ele vira e fala para você: não, eu não guardo dinheiro no coração, não, que não sei o quê, mas o cara mente, engana por dinheiro. Você acha que dentro do coração dele não há amor pelo dinheiro? Então, tipo assim, é o amor pelo dinheiro, pelas riquezas deste mundo que te fazem ricos espiritualmente. Por isso que Jesus fala muitas vezes, né? Aquele que não for pobre em espírito não poderá herdar o reino dos céus. É essa pobreza de espírito, essa simplicidade Mas ele de fala pro amar jovem rico somente a também, Deus. vende tudo e me segue. E Sim, por mais que haja uma interpretação do. Que é uma interpretação tardia, tá? Uma interpretação lá do século VII. Eu tava vendo um vídeo exatamente sobre isso, sobre o camelo e o buraco de agulha. É uma interpretação do século VII que foi feita por teólogos da época. Posso estar mentindo, tá? Mas eu acho que é feito. Não, mas não é nenhum desses famosos, é um outro teólogo. Mas eles tentam passar um paninho assim na passagem, porque até aquele ano, até mais ou menos o século VII, era lido literalmente o que está dizendo ali. O rico não entra no reino do céu, ponto. Só que a igreja começou a receber reclamações dos nobres. Os nobres disseram, como assim a gente não vai pro céu, tá ligado? A gente tem dinheiro aqui, não vai pro céu. A gente tá financiando as igrejas, não vai pro céu. Então foi feita uma releitura e aí começou a se tentar achar apologéticas para dizer que não, veja bem, o rico também pode ir pro céu mesmo ele sendo rico. E aí começa a se fazer a diluição do texto para uma forma que seja mais aceitável pro palato dos lordes, dos nobres e dos ricos. O vídeo é muito bom, tá. inclusive, de um Só PhD em termina o história chamado... raciocínio aí que eu... Vou terminar. E aí começa-se a inventar a história de, não, na verdade existe uma porta no lado de Jerusalém e tal, e aí aquilo ali era chamado de buraco de agulha. Mentira, não tinha porta porra nenhuma. Segunda, mas tinha tem até uma outra interpretação, inclusive, que desses teólogos que está tentando justificar aquele texto fala que, na verdade é um nó que é feito dentro de um barco, e aí o nó se chama buraco de agulha. Mentira também, não tem nada a ver com nó, a palavra é literalmente rico. Então, o que os historiadores hoje, os teólogos sérios hoje dizem? A palavra quer dizer literalmente, Jesus está usando uma hipérbole para enfatizar o ponto dele. Rico não vai pro céu. E Jesus repete isso mais de uma vez, ele não fala só ali. Ele fala sobre, não, juntei tesouros na terra porque acumula traça. Ele vai lá e mostra a história do homem rico que morreu e Lázaro que estava no seio de Abraão. Então ele tem todas essas parábolas e ele não senta com os ricos, ele fica com os pobres o tempo todo, ele tá sempre com a galera pobre, ele vai lá e quebra o pau com os ricos lá no templo dele. Então ele usa essa hipérbole justamente para poder dizer assim, ó, eu estou sendo enfático no meu ponto aqui. Pode falar. Tá. Era esse meu ponto. É porque é o seguinte, a questão da interpretação pega antes também o Velho Testamento. Você pega Jó. Jó era rico, né? E Deus amava Jó também. Mas daí vocês vão Abraão. escolher o que pegar do Velho Testamento e o que não pegar do Velho Testamento? Porque daí é aquela coisa assim, eu vou usar isso aqui como base pro meu. Eu tô sendo coerente com o Novo Testamento, a Nova Aliança. Vocês vão ficar pegando coisas do passado. Então vamos pegar ali o Novo Testamento como base. Você pega Zaqueu. Zaqueu era rico. Foi lá e despejou o dinheiro lá pra Jesus. Sim. Aí e o que acontece? Por que Jesus Cristo falou para o jovem rico, vende tudo e me segue, e não falou para Zaqueu, vende tudo e me segue? Porque Zaqueu não precisou, Zaqueu foi lá e entregou tudo. Então, exatamente, você está certo. Porque para o jovem rico, a riqueza estava no coração dele. A riqueza era mais importante
do que amar o próximo e do que amar a Deus. Por isso Jesus Cristo falou isso para ele. E por que não falou para Zaqueu? Porque para Zaqueu, apesar dele ter muito dinheiro, ele amava mais a Deus, amava mais a Jesus e amava mais o próximo do que o próprio dinheiro. E se livrou de Então, tudo. tipo assim... Hã? Porque tu entende que o rico em si, o rico como um todo, ele é justamente um acumulador de dinheiro, ele é um acumulador de riquezas, porque ele se torna Sim. rico porque ele faz isso. Por exemplo, um herdeiro bilionário, ele fez alguma coisa pra merecer aquele dinheiro, ele tem alguma, como é que eu posso dizer, Mérito. ele tem um mérito, não digo nem um mérito, mas eu digo assim, ele tem todo aquele dinheiro. E tu acha que ele não vai estar com o coração dominado por aquele dinheiro? Porque basta tu ver os ricos dentro da própria igreja. Tu pega lá, vou citar de novo, infelizmente tem que citar, mas é o André Valadão da vida, tem até padre. Lembra um padre que tinha em Goiânia que deu uma treta que ele tava pegando uma casada, ele tinha até TV, tinha um monte de coisa. Tá, então tu lembra esse padre? Lembra esse padre? Era um padre que tinha uma TV, ele tinha uma TV, ele era famosíssimo, cantava por tudo que é lugar. Ele era líder aqui era o pároco da Basílica de Trindade e tinha Isso, $1 bilhão na conta. Cara, olha isso, brother. Sim. Como sobe pra cabeça dos caras rapidinho. Ó, gente, eu achei aqui o título do vídeo, tá? Deixa eu botar aqui atrás pra vocês darem uma olhada. A questão do dinheiro, de ter dinheiro, sim, pode subir pra cabeça, mas também não pode, né? Pode não subir pra cabeça, você não pode mas não... eu acho muito difícil não subir pra cabeça. Você pode não amar o dinheiro, assim. Igual. Vê se vocês conseguem pegar aqui, ó. The Camel and the Needle. Did the scholars mistranslate Jesus pipipipopopó? Esse vídeo aqui, é muito bom esse vídeo aqui. Eu vou copiar e vou colocar no chat aqui pra galera ver. Tá, pode continuar aí, desculpa, eu tô só te interrompendo aqui, mas... Não, tudo bem. Mas eu falo assim, você pode ter dinheiro e não subir aquilo pra cabeça. Você pode ter dinheiro e amar a Deus, amar o próximo. Sorry. E também você pega, por exemplo, o Frei Gilson, né? Eu acho que você não gosta tanto do Frei Gilson porque ele apareceu na Brasil Paralelo. Mas ele faz voto de pobreza. Ele não tem conta bancária. Mas ele nova, ele pede pro superior. Mas ainda assim, ele foi lá e fez uma carta apoiando o golpe no Brasil. De qual golpe? 64 de 8? Não, da tentativa do golpe que foi tentada fazer no 8 de janeiro lá, quando o Bolsonaro... Assim, ó, ele e um outro frei, que eu não lembro o nome agora, eles escreveram uma carta à nação que foi passada inclusive pro Bolsonaro, para que quando eles tentassem dar o golpe, aquela carta serviria para justamente acalmar os ânimos das pessoas, assinada pelo Frei Gilson e por esse outro frei que eu não lembro o nome, que é super amigo do Bolsonaro. O Frei Gilson chegou a ser levantado pela PF, mas ele não foi indiciado, mas ele participou da composição dessa carta. Então, ele pode ser, vamos dizer assim, pobre, mas ao mesmo tempo ele tem sede de poder. Pra ele estar se envolvendo com esse tipo de galera. Eu não consigo afirmar nada disso, que ele tem sede de poder, senão ele não seria monge, né? Um monge assim, carmelita. Mas aparentemente isso não influencia muito pelo que a gente deu pra ver ali, né? Por isso que eu não gosto, sabe? Tipo, se tu quer ser um cara, se tu quer fazer as tuas coisas políticas, não envolve a tua religião no meio. Sabe? Tipo, vai fazer política, sabe? Sai fora, larga a batina e vai fazer isso aí. Pode até usar o nome Frei ali, se tu quiser usar. Eu fui Frei, foda-se. Agora eu não sou mais. Mas aí tu tá se envolvendo e sujando o teu nome, o nome da tua religião. Padre Robson é o outro, isso, Padre Robson. Muito obrigado, Padre Robson, isso aí. Esses dois estavam juntos lá, inclusive participaram daquela mega live do Bolsonaro, e inclusive o Frei Gilson fez uma live com o Bolsonaro às 4 da manhã, uma missa aquelas 4 da manhã, naquela mega live do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, uma semana antes da eleição. Por isso. E eu não sou bolsonarista, estou deixando um ponto aqui, não gosto genuinamente do Bolsonaro, mas também não gosto genuinamente do Lula. Não, tudo bem, né? Não precisa também. Até porque eu também não gosto do Lula, eu voto porque eu preciso, porque eu não tenho outra opção. Se tivesse qualquer outra opção, a gente votaria em outra opção, mas como tem o Lula, a gente vota no Lula, né? Fazer o quê? Eu voto em branco, eu odeio o grande... Não, mas ele pode não ter assinado, Ademar, mas ele ajudou na composição da nota, inclusive tava com ele foi um dos citados na nota, tá? Padre José Eduardo, não é o Robson? José Eduardo é um negão. Não, mas acho que não foi ele, não. Não, José Eduardo... é um carequinha... sim, esse aí foi indiciado pela PF, eu lembro disso aí mesmo, é um carequinha de óculos. Esse aí é o pior, esse é o pior. Esse é bem da Brasil Paralelo, né? Tá, 100% com o Brasil Paralelo. Cara, eu nunca vi ele na Brasil Paralelo, mas eu gosto muito dele, ele é bem inteligente.
Mas da Brasil Paralelo eu nunca vi. Cara, a Brasil Paralelo eu assistia quando eu era adolescente, né? Lá quando eu era mais novo, assim. Hoje em dia eu Ah, não que assisto inferno, mesmo. hein? Que inferno, hein? Tem mais nada pra Cara, assistir, eu assisti Brasil Paralelo, caralho. eu me converti, foi em 2020, na pandemia, sozinho, assim, praticamente. E eu me converti vendo o Padre Paulo. Provavelmente vocês não gostam do Padre Paulo também. Padre Paulo Não Ricardo. conheço esse. Não Não conhece? conheço. O Ian Neves odeia ele, né? Fala que é o Ah, e padre. me falaram dele, me falaram dele. Inclusive me disseram assim, ó, gente, tem um canal muito bom pra vocês reagir a alguns vídeos aqui. Daí me mandaram ontem, inclusive, um e-mail. Mandaram hoje um e-mail Então, pra O falar Padre dele. Paulo provavelmente você também não vai gostar muito dele. Mas é Hum, aquilo, ele faz o dele, ele não envolve com política. Apesar que, tipo assim, a política, querendo ou não, em algum momento ou não, vai, digamos assim, conflitar com os valores morais de determinada religião. Querendo ou não, ali alguma hora vai pegar ali na religião, por exemplo, o aborto, né? Mas o aborto também o aborto também não é uma coisa de esquerda, tá? O aborto é uma pauta progressista tanto da direita quanto da esquerda. Não tem a ver tanto com o espectro político. Aqui no Brasil se identifica muito com a esquerda, mas tem muita gente de direita que apoia, tá? Porque ela é uma pauta Tem os progressista, ela não liberais, tá a assim, ver que com a apoiam, esquerda. essa coisa. Mamãe É, falei, não eu tem acho a que ver, até não apoia tem a em ver. determinados casos. Eu não sei como é que foi. Eu não sei que eu não gosto muito de falar, então não sei dizer. Mas é uma pauta que ela transcende, tá? Inclusive, eu tava explicando ontem aqui pro pessoal. Não, hoje de manhã. Não, ontem quando a gente tava falando sobre aborto. Ontem é. Que a igreja, a Convenção Batista dos Estados Unidos, que é a principal reunião de pastores que eles têm lá, ela apoiava o aborto até 1979. Eles eram super favoráveis a Roe versus Wade, que era uma coisa entre a mulher e o médico dela, tá tudo certo, questão de saúde pública. Eles só mudaram de ideia porque eles começaram a perder poder, porque eles tiveram que parar com o segregacionismo nas escolas e eles precisavam de uma pauta que reunisse a comunidade deles, e a pauta que eles escolheram foi o aborto. E é por isso que a gente tem essa encheção de saco com o aborto até hoje. Porque os católicos estavam tomando os espaços deles e eles precisavam dessa pauta e começaram a utilizar essa pauta também como ferramenta política, né? Mas pra variar, mais uma vez, a igreja se metendo no Estado e fudendo tudo pra todo mundo, né? Não, querendo ou não, uma hora ou outra vai conflitar. Você pega ali a raiz do cristianismo, em Roma mesmo, não deu. Tipo, o imperador pedia pra você adorar ele, os cristãos não adoravam, começou a ter uma perseguição política. Hoje vai ser também, não vai ser tão diferente, não. Apesar que a moral do direito é cristão. E outra coisa também, eu acho que você até discorda disso, mas não existe Estado laico mesmo, querendo, não existe. Travou. Não, tô jogando. Voltando, aqui não existe Estado laico. Só um pouco, Toda a tá? base A do. base, a base do nosso direito é grego e romana, tá? Mais do que cristã, tá? O cristianismo vai se adaptar, vai pegar essas duas filosofias e vai Então, a montar também a sua república própria. é grego e romana, mas não Ah, a o direito também, moral. a base do A direito moral também. Não, mas a moral também não é cristã do jeito porque não é. desculpa. A moral também não é, porque a moral já vinha de antes, porque a gente tem as tábuas dos Sumérios, a gente tem todas o código de Hammurabi, tem todos esses outros códigos morais que influenciam o judaísmo copia muito deles, né? Inclusive, o judaísmo cita o código de Hammurabi, né? Quando ele faz a sua pauta moral, ele fala assim como diz a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então ele já se usa essa base moral para constituir a base moral do judaísmo. E aí, obviamente, o cristianismo vai simplesmente modificar um pouco ali o judaísmo e adaptar a sua própria realidade e seu próprio tempo, né? Não vai se moldar ao próprio tempo, porque a moral ela não pode mudar da igreja, ela não Mas muda muda, assim, né? no seu Muda, poder né? temporal. Porque chega um ponto que eles abandonam a ideia de apoiar a escravidão, que até então eles não se manifestavam a favor nem Então, contra. eu não sei Eles se foi começam com a entender que a você ou se foi mulher, com que a mulher outro. pode ter liberdade para fazer as outras coisas, que ela pode, por exemplo, trabalhar, que ela pode ser uma mãe sozinha, que era coisas que antes eles não aceitavam. Então a moral, mesmo que tu diga que não, aos poucos a moral católica ela vai cedendo e vai se tornando, vai se adequando, É porque porque se ela não é o se adequar, seguinte, ela fica presa na idade da pedra. dois pontos aí. Você falou da escravidão e da mulher. Isso. Tá. A questão da mulher. A igreja não tem nenhum dogma ali ou algo escrito que proíba a mulher de trabalhar. Mas era uma convenção social ali do povo. Né? Fala ali na Bíblia da questão de submissão e tal, mas em si não proíbe ela trabalhar.
né? É, que na verdade, se ela tiver tempo entre ter um filho e outro, né? Daí ela tem que tentar fazer, tem que trabalhar ainda, né? Então, mas de qualquer jeito, o objetivo Pô, dela é ter filho, né? é porque a questão do, por exemplo, você pega hoje em dia, né, que tá crescendo muito, os católicos tradicionalistas. Você tem parece que é uma caixa assim que você entra, o qual a mulher tem que ter 12 filhos e o homem tem que trabalhar e cuidar e ela tem que ser Cara, não necessariamente é assim, né? Não necessariamente é assim. Mas a questão da mulher na igreja, realmente eu acho que quando, por exemplo, ateus ou esquerdistas, assim, o pessoal mais anti-eclésia, né, atacam a mulher dentro da igreja, eu acho injustiça, porque a mulher, pô, no cristianismo foi onde a mulher mais foi venerada. Cara. Você pega Maria, até os crentes não veneram Maria, né? A figura da mulher se redimiu na imagem de Maria ali. Você pega o judaísmo, cara, quem foi Eva? A mulher que trouxe o pecado para o mundo. Em Maria, que a imagem dela foi redimida. A mãe do Mas Salvador, mas a é mãe que do tá, céu. ela é redimida pra ser mãe. Pra Mas é uma parir. dádiva, querendo ou não. Ser mãe Não, é só é um. parir. Não, Deus pune a mulher com a gravidez. Deus pune a mulher com dor de parto. Não, não é É uma punição, punição pra é mulher. uma bênção. Não, é uma punição. Deus diz que é uma punição. Agora, a partir de agora, As tu dores de vai ter parto dor era de punição. Você parto. pega lá, Então, as dores de parto. então, Porque mas é ela a pecou. punição. E tu Mas o entende que, parto em si tipo, não. mas é tão, a forma como o catolicismo, vamos dizer assim, venera a mulher é tão, tipo assim, ó, que bom, olha só, tu pode parir. Mas mesmo com essa dádiva de parir, tu ainda tem que ficar quietinho no teu canto aí, tá? Tu não pode ser diácono, agora pode ser diácono, né? Mas tu Não, não não, pode ainda não pode. ser, nem isso então, não pode nem ser diácono, apesar do Papa ter querido mudar essa parte aí. Tu não pode ser padre, madre no caso, ali vai ser uma, não sei como é que seria o nome, né? Mas tu não pode ser sacerdote. Tu não pode. Tu tem que, toda vez que tu fizer sexo, tu tem que estar disposta a carregar uma vida. Então, ainda assim, Mas isso aí com cai toda sobre essa os dois, né? veneração. Com toda a veneração, mas tudo bem, mas é que o homem não vai carregar um filho, tá ligado? O homem, se quiser lá gozar dentro Não, mas o homem ali, ele e sair pra fumar um sacrifica. cigarro, já era. Cara, todo o O homem que se dinheiro dele vai pra sacrifica pela família. mulher. Que bobagem isso aí. De onde é que Cara, é porque vocês ficam hoje o nessa mundo tá tão vibe? deturpado. O Não é que o mundo mundo tá tá tão. deturpado, cara, é o capitalismo, brother. Como é que tu não vai ter os dois trabalhando pra sustentar a família? Se os Não, caras vão lá e sim. te pagam um salário de miséria pra tu trabalhar, e aí se só o homem vai lá e trabalha num trabalho braçal, que antigamente ele ganhava o suficiente pra sustentar uma família, e ele e a mulher hoje trabalham em trabalhos bons, eles ganham uma merda de salário e não conseguem nem comprar uma casa. Como é que a mulher não vai trabalhar? Não, Não é que o sim. papel da família foi deturpado, é o capitalismo que tá comendo o nosso rabo. Não, eu concordo com isso. Só Mas. leitada uterina agora. Só leitada uterina. Meu Deus do céu! Só leitada uterina. É porque, tipo assim, Desculpa. muitos abusos que aconteceram se colocam na conta da igreja quando na verdade não eram. Entende? Então, tipo assim, vamos supor, homem bater em mulher. Onde é que tá na Bíblia que pode homem bater em mulher? Mas é Saca? que. Mas a Mas. fama do patriarcado levou a isso. Não, Mas mas é que não não. é. É esse ponto. É que, tipo assim, ó. Quando tu tem um livro que diz que a mulher tem que se submeter, tu pode dizer assim, ah, não, a mulher tem que se submeter, mas o homem tem que amar a esposa como Deus, Cristo amou a igreja. Dá na vida por Foda-se, ela. foda-se, o cara não vai ler essa parte. O cara vai chegar pra mulher quando ele tá puto da cara, porque na realidade é muito bonita a letra. Na teoria é muito bonita a letra. Mas na realidade, tu chega, o cara chega em casa, podre de bêbado, frustrado com o trabalho. Ele olha pra cara da mulher e ela faz alguma coisa que ele não gosta. E ele vai descer o cacete nela e vai dizer que ela tem que ser submissa, que ela tem que baixar a cabeça. Pô, mas E aí o esse que vai cara não pode acontecer? se dizer cristão. Mas, Ele pode mano, tudo chegar bem, e mas virar ele e vai falar, se eu dizer. acredito em Aí que Cristo, tá, mas eles vão dizer que são cristãos. E quando chegar na hora de confrontar, se a mulher tiver coragem, ela ainda vai ser desencorajada pela igreja. Tudo bem que. Não, mas a regra não é essa. Não é essa, mas a realidade é diferente da regra. Por isso que o materialismo é tão importante. Porque quando tu olha na vida real, sabe, na teoria é muito bonito, mas na vida real não é assim que funciona. Porque as pessoas são extremamente. Os seres humanos são extremamente contraditórios dentro de si. Então ele não tem problema em tentar justificar o que ele tá fazendo de ruim pra uma mulher, utilizando uma parte